Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa lição de número 11 do livro de Gálatas. Nesta semana, o tema é Liberdade em Cristo. Do capítulo 5, que é o tema desta semana, dos versos 1 a 15, o apóstolo Paulo trata do tema da liberdade. E ele fala da liberdade tanto a respeito daquilo que Cristo fez por nós, ao nos libertar da escravidão do pecado e desse mundo, também fala da liberdade como uma maneira pela qual nós somos chamados a viver o cristianismo, com liberdade. Mas ele nos adverte, e esse me parece ser o cerne da nossa lição, do tema desta semana, que eu dividi em duas partes, ou dois blocos, para melhor compreensão, de dois perigos que atentam contra a liberdade cristã. Qual é o primeiro perigo? O primeiro perigo, número 1, é legalismo. Se você tomar Gálatas 5 agora, aí na sua Bíblia, os versos 1 e 2 dizem assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele, então, trabalha na primeira parte da sua discussão sobre liberdade, dizendo o seguinte, que se os Gálatas permanecessem voltando às antigas leis, e especialmente aqui, no verso 1 e 2, ele trata da circuncisão como uma obrigação para a salvação, diga-se de passagem. Paulo não era exatamente contra a circuncisão, nem a Bíblia é contra a circuncisão. O problema era usar a circuncisão no Novo Testamento para dizer que a pessoa, para ser salva ou para ser inserida na comunidade cristã, tinha que necessariamente passar pela circuncisão, o que não é aceitável de acordo com o Evangelho da salvação e da liberdade em Cristo. Então, o primeiro problema que Paulo ataca é justamente o legalismo. O legalismo deles dizia o seguinte: você precisa circuncidar-se para salvar-se. E para Paulo isso era o contrário de liberdade. Ele chega a dizer que isto era servidão, ou seja, o oposto de liberdade. Ao exigirem que as pessoas se circuncidassem, os inimigos de Paulo estavam retrocedendo para a servidão espiritual. E o que Cristo fez por eles, logicamente, foi em vão, foi sem sentido. Esse era o raciocínio de Paulo. Não é? Logo, aqueles que aceitavam isto, essa salvação pelas obras ou pela circuncisão, estavam caídos da graça e estavam escravos de novo. É o que diz o verso 4. No segundo bloco, o primeiro perigo é legalismo, e eles estavam incorrendo nisto, mas Paulo, na sua previdência, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia que nós iríamos ler estas cartas, ele então trabalha um segundo bloco. O segundo perigo da liberdade cristã mal conceituada, mal aplicada e mal explicada é justamente o contrário de legalismo, que é o liberalismo. Se você agora colocar os seus olhos no capítulo 5, nos versos 13 a 15, isto virá à tona. Perceba, se no verso 1, 2, 3, 4, ele trabalhou sobre o legalismo, dizendo que será um atentado à liberdade, que fazia as pessoas voltarem à servidão, nos versos 13 a 15, o mesmo apóstolo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, se lá ele fala dos que queriam se salvar guardando a lei, aqui ele fala dos que querem se salvar não guardando a lei. Ou seja, transgredindo a lei, dando vazão aos seus próprios sentimentos, às suas próprias concupiscências. O que seria este liberalismo que Paulo está condenando aqui? É aquele indivíduo que dizia: eu sou liberto por Cristo, logo isso me dá o direito de pecar. Ou
de dar lugar à carne. O que é a carne aqui? A carne é algo que milita contra o espiritual. A carne aqui são as nossas tendências pecaminosas. Então, quando a pessoa dá vazão a isto, ela está também, digamos assim, atentando contra a liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo não é nem legalismo, nem liberalismo, ou libertinagem, em outras palavras. E ele disse que, ao fazer isso, as pessoas não estavam cumprindo a lei de Deus, a lei do amor. Nem a Deus e muito menos, e aqui o contexto ele se restringe mais ao próximo. Não sei se você percebeu, dos versos 13 a 15, ele fala mais de amor ao próximo do que amor a Deus, porque ele já havia falado sobre isso antes. Então aqui ele está se concentrando num problema local, porque alguns diziam eu sou liberto em Cristo e estavam prejudicando os seus irmãos. E eles não estavam cumprindo a lei de Cristo, a lei de Deus. Então, dois problemas temos aqui. De um lado, legalismo, de outro lado, liberalismo. Os dois são prejudiciais à nossa fé, os dois são prejudiciais à nossa comunhão com Deus e os dois são prejudiciais à nossa salvação. Então, como conclusão, eu queria que você pensasse um pouquinho com a sua unidade, com a sua classe de escola sabatina. Converse um pouquinho com eles. Por que é tão fácil, às vezes, a pessoa usar a liberdade que ela tem em Cristo, quando ela é perdoada, justificada por Cristo, para usar isso como uma desculpa para o pecado? Ah, Jesus me salvou, Jesus me libertou, eu estou perdoado, agora eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Será que é viver a vida do jeito que eu quero? Ou é viver a vida do jeito que Deus quer? No fundo, quando nós estamos nesse mundo, essa história de liberdade, de que você faz o que você quer, isso na prática não existe. Porque a alguém nós vamos estar servindo. No caso da religião, nós vamos estar servindo a Deus, a Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, pela fé, pela graça, ou nós vamos estar servindo ao diabo, que é o inimigo de Deus. Ninguém deixa de ter um senhor em algum momento da vida. Ou é Deus, ou é o diabo. Quer dizer, então, liberdade é ver em Deus o direito de escolha. Liberdade é servir a Deus. Isto sim é liberdade. Que Deus abençoe. Considere isso com seus alunos. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.